Olá pessoal, estamos aqui para gravar o boletim do Sistema Tempo Campo de agosto de 2024. Eu sou Fábio Marim, sou professor do Departamento de Engenharia da Exalc e a gente vai começar esse vídeo, como a gente tem feito aí nos últimos 3 anos, analisando como é que foram as chuvas do mês passado. Peço a vocês que olhem aqui nesse mapa. No mapa da esquerda nós temos a chuva do mês de julho, totalizada no mês de julho, e percebam que essas chuvas ficaram concentradas na região sul e chegaram até São Paulo e um pedacinho ali do Mato Grosso do Sul e lá no extremo norte do Brasil. Toda a região central e praticamente todo o Nordeste ficou sem chuva, e percebam no mapa da direita que fala sobre anomalia de chuva, ou seja, o desvio em relação à média, que sobrou chuva nos extremos do Brasil, mas ali na região sudeste, no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, aquele tom alaranjado mostra que faltou um pouco de chuva para atingir a média histórica. Com isso, houve uma variação pequena ali no regime de umidade do solo. Percebam aqui nesses dois mapas que a umidade permaneceu muito baixa em todo o centro-oeste, onde vocês estão vendo essa tonalidade vermelha, e os dois mapas mostram a evolução de junho para julho. O mapa da direita é o dia 31 de julho, e ele mostra como é que estava a umidade do solo. Em São Paulo, aquela chuva foi suficiente para subir, elevar um pouco a umidade, mas percebam que toda a região centro-oeste, praticamente todo o nordeste, está ainda como é natural, está com umidade muito baixa, como é típico do mês de julho. Bom, e como é que está a previsão para os primeiros 15 dias de agosto, pessoal? Percebam que a gente vai ter um agosto típico, é o mês mais seco do ano, e olhem aqui nesse mapa que essa chuva deve estar concentrada basicamente no estado de Santa Catarina e lá na região noroeste do Amazonas. Todo o Brasil não tem expectativas de chuvas intensas ou mesmo mínimas aí em praticamente todo o país, como vocês podem ver por essa tonalidade branca do mapa. E se a gente agora for projetar um cenário para agosto como um todo, como a gente sempre faz, reparem aqui comigo esses dois mapas mostrando duas fontes diferentes. Ambas nos indicam que agosto deve ser seco, como ele sempre é, ok? E não tem ali uma tendência de reversão dessa condição. Isso não nos preocupa muito, porque agosto é um mês onde a gente não tem atividade agrícola em praticamente todo o Brasil, mas o que os dois mapas mostram, e eles concordam em grande parte entre si, é que as chuvas devem permanecer bastante baixas e agosto deve ser um mês muito seco. Aí chama atenção bastante para as condições de saúde pública e também para os incêndios, entendeu? Então é um mês que a gente deve tomar bastante cuidado, porque as condições para a propagação de incêndio devem ser bastante favoráveis. E setembro, pessoal, como é que vai ser? Qual é a expectativa de chuvas para esse mês, onde a gente já tem o final do vazio sanitário? É um mês onde uma parte importante aí da zona produtora brasileira já começa a observar as chuvas, mas olhando aqui esses dois mapas, percebam que o cenário para setembro não é favorável. Então essas chuvas não devem começar, ok? A tendência é de chuva abaixo da média, indicado pelos dois cenários, de uma forma relativamente uniforme, indicando que a gente não tem expectativa ali de que uma safra possa se iniciar precocemente nesse ano. E outubro, que é o mês onde normalmente se dá a largada para a safra de verão em praticamente todo o Brasil, percebam que especialmente no centro-oeste a condição não é favorável. Então a gente tem chance aqui na safra 24-25 de repetir o que a gente viu na safra anterior, que é um atraso na semeadura de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e oeste da Bahia, por conta do atraso nesse volume de chuvas. Tá? Então, diferentemente do que a gente está vendo aqui para o sul do país, especialmente no mapa da esquerda, percebam que a gente tem uma tendência de chuvas acima da média para boa parte de São Paulo e toda a região sul e boa parte do Mato Grosso do Sul. Tá? O que diferencia bastante do que a gente vê para o centro-oeste, toda a região do Mato Piba, incluindo ali o Pará, ok? Então, isso traz um sinal de alerta para nós e a gente deve ficar bastante atento para ver como é que vai evoluir aí os cenários para o mês de outubro. E o que a gente pode esperar para os cenários de temperatura no trimestre agosto, setembro e outubro, que é o foco desse nosso vídeo nesse mês, pessoal? As temperaturas, como vocês podem observar aqui, a gente traz nesse slide os três mapas de temperatura. Percebam que esse tom alaranjado e vermelho, ele indica temperatura sempre acima da média.
o que seria típico de El Niño, mas a gente já não tem mais o El Niño, como a gente vai discutir na sequência aqui do nosso vídeo. Mas as temperaturas permanecem se comportando como se a gente tivesse o El Niño ativo. Atualmente o oceano está no nível de neutralidade, mas as temperaturas continuam altas, o que também não é um bom sinal para nós. Okay? Normalmente a gente tem safra se desenvolvendo em melhores condições quando as temperaturas estão abaixo da média, tanto por conta do estresse hídrico como por causa da respiração celular. Okay? Então essas altas temperaturas acabam puxando ou freando um pouco o desenvolvimento e crescimento da nossa safra de verão. E como eu comentei sobre o El Niño e Laninha, que a gente sempre faz a análise aqui nos nossos vídeos, olhem aqui comigo como é que estão as condições de temperatura do Oceano Pacífico. Percebam aqui que essa linha cheia, preta aqui, ela indica o nível de temperatura do oceano, que vinha caindo rapidamente, e nesse mês, percebam que de junho para julho ela permaneceu estável em neutralidade. Os modelos, no entanto, indicam que a Laninha deve começar já no mês que vem, ou talvez em setembro, mas não deve permanecer por muito tempo. Percebam nessa linha pontilhada mais escura que a Laninha ela se intensifica até novembro, dezembro e janeiro e depois começa a retornar para a neutralidade. Então a safra 24-25 deve ser regida por uma Laninha moderada a fraca que deve terminar já no primeiro trimestre de 2025. Essas condições, pessoal, podem ser transcritas na forma de probabilidade, que é o que a gente mostra aqui nesse gráfico de barras para vocês. Percebam que essa barra azul ela significa a probabilidade da ocorrência de Laninha nos próximos meses, nos próximos trimestres. Cada 3 letrinhas que vocês estão vendo ali no eixo X desse gráfico mostra um trimestre. E percebam que a probabilidade de Laninha passa dos 80% ali entre outubro, novembro e dezembro e depois começa a ser reduzida. E o que é esperado para o primeiro trimestre de 2025 é que a neutralidade volte a imperar. Importante destacar que hoje a gente está em neutralidade, então essa Laninha deve ser, como eu acabei de dizer, bastante curta e não deve ter uma ação pronunciada na safra 24-25. Pessoal, para terminar o nosso vídeo, eu gostaria de trazer um assunto aqui que tem sido objeto de pesquisas aqui na nossa atividade aqui na Exalc e que tem nos preocupado muito e que a gente acha que o agro precisa estar consciente disso que está acontecendo. A gente está vivendo num momento de mudança no clima, ok? E apesar de haver alguns aí dizendo que o clima não está mudando, que não tem nada acontecendo, isso é cientificamente errado, pessoal. Existe uma mudança e eu peço para que vocês olhem o gráfico das temperaturas e das chuvas aqui da Estação Meteorológica de Piracicaba, que está apresentado aqui nesse slide. Vejam que aqui a gente pode ver uma redução de mais ou menos 100 milímetros de chuva nos últimos 30 anos na estação da Exalc e uma elevação da temperatura em mais ou menos 1 grau, ok? Essa tendência da chuva, ela não é universal. Na verdade, a maioria das estações indica aumento da chuva, com uma mudança na distribuição. Mas o gráfico da temperatura, ele é universal. Inclusive, eu peço para que vocês olhem aqui o gráfico de Sorriso, ok? E no gráfico de Sorriso, vocês podem ver a chuva aumentando nos últimos 20 anos, ok? E a temperatura também aumentando, que é o gráfico de baixo. Percebam como sobe a temperatura. Isso, pessoal, é feito por termômetros e pluviômetros. Não tem nenhuma influência humana nesses dados. Ok? Então isso aqui é científico e lembre-se, o termômetro não tem partido, ok? Então essa é uma coisa importante. E por que eu estou trazendo isso para os nossos vídeos? Para que os nossos produtores estejam conscientes e tomem ações que possam melhorar a resiliência das suas lavouras para lidar com essa nova condição, ok? A chuva, portanto, está variando de um local para o outro, mas a temperatura está subindo em todos os locais. Todas as estações que a gente monitora em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo, indicam subida da temperatura. E é muito importante que a agricultura brasileira esteja ciente disso e se prepare para essa nova condição. Pessoal, com isso a gente encerra o vídeo do mês de agosto. Muito obrigado pela atenção, a gente fica à disposição e espero vocês no próximo mês. Até lá!